O Ministério Público vai pedir a prisão preventiva do pai e da madrasta da menina Joana. Ela é suspeita de ter sofrido maus tratos, foi atendida por um falso médico e depois de 28 dias morreu em coma há cerca de um mês no Rio de Janeiro. As primeiras suspeitas apontam a causa da morte como meningite. Quando deu entrada no hospital, na época, a menina de 5 anos apresentava queimaduras nas costas e nos pulsos. Aqui é o pai de Joana, havia conquistado a guarda da filha na justiça e a gente então vai saber mais detalhes dessa história. A gente conversa agora com o promotor do caso, a promotora Ana Lúcia Mello. Oi, promotora, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber qual foi o argumento usado para esse pedido de prisão preventiva do pai da madrasta. Eles atrapalham as investigações, podem atrapalhar ou eles oferecem perigo para as outras crianças? Qual foi o motivo? Há uma representação da autoridade policial pela prisão preventiva do André Rodrigues Marins. O Ministério Público se posicionou favoravelmente e estendemos também o pedido em relação a Vanessa Maia Furtado. A base são dois requisitos legais, que é a preservação da colheita de provas, considerando que há testemunhas que se sentem ameaçadas, há testemunhas que poderiam vir ainda colaborar com a prova, que não estão sendo localizadas e que há notícias de que estão temerosas. Há uma declaração expressa de uma das testemunhas dizendo que tem medo dele, e há também uma declaração dele, que ele deu numa entrevista à TV, dizendo que perseguiria, usando essa expressão, uma das testemunhas, que foi a babá, que falou exatamente a situação que a criança Joana se encontrava. Além disso, há também sempre a questão do clamor social, a questão da repercussão social do seio da sociedade, a manutenção em liberdade de pessoas que praticaram esses dois crimes tão horrendos. Pois é, doutora, a gente sabe aí desse argumento em termos de atrapalhar a investigação, de possível, né? Mas a gente sabe também que dos indícios que a polícia levantou e a senhora então estaria também confirmando que esses indícios são muito fortes a ponto de, por exemplo, de levá-los, de denunciá-los à justiça? Sim, toda a prova produzida pela autoridade policial, pela DECAV, corroborada na parte técnica pericial pelo nosso perito do Ministério Público. Nós temos um grupo aqui de perícia que nos apoia, e o nosso médico legista produziu um laudo também de 38 folhas durante essa semana, e ele vem acompanhando o caso desde da investigação do falso médico e da médica, que também fez um laudo na época sobre o caso e corroborou toda a prova produzida, toda a prova técnica que deu base a essa denúncia. Ô, promotora, a gente queria lembrar que o pai da Joana tinha conseguido a guarda dela na justiça, né? Isso pode ser ainda um agravante, a questão dele estar com a guarda da menina e ter, possivelmente, oferecido maus tratos à criança? A denúncia foi por crime de tortura de ambos. O Ministério Público estendeu a acusação também para Vanessa. Nós denunciamos não só o André, que havia sido indiciado, como também a madrasta, porque, por causa de provas e elementos que nós temos nos autos, a prática do crime de tortura e crime de homicídio na forma omissiva, qualificado pelo meio cruel. Porque justamente ele era o guardião, ele era o responsável legal, e a madrasta era a responsável de fato, era a guardiã de fato da criança. Então, ambos, com a sua omissão, diante de um quadro convulsivo de 3 dias, a criança em estado de convulsão, há 15 dias com perda de esfínteres e, enfim, todo esse quadro horrendo, a criança não foi levada a atendimento médico. E mesmo quando foi levada, alertado eles dois da questão do risco, iminente risco de vida, de morte que ela sofria, mesmo assim não levaram a um neurologista conforme foi orientado. E isso impossibilitou qualquer chance de recuperação da criança, diminuindo para 30%, que a gente tem uma estatística aqui médico-legal, de 30% somente de probabilidade de sobrevida uma criança que é levada a destempo para um tratamento médico nesse quadro de meningite.